Você aí é assim como eu e adora um perfume de bolsa que você possa carregar aonde for? Vem comigo que essa é novidade. Gente, que fofura esse perfume de bolsa aqui. É uma Del Colônia do Liberty que eu apresentei pra vocês. E, gente, olha... Ai, gente, é sensacional. Esse perfume aqui é muito bom. Ele traz literalmente liberdade, leveza e feminilidade. E se você quer saber um pouco mais sobre as notas, enfim, assiste o vídeo que eu falei do Body Splash, porque são os mesmos. Você pode tomar aquele banho de Body Splash e ainda passar para retocar e levar na sua bolsa, gente. Olha que maravilha. E o melhor de tudo, além de você estar cheirosa, poder carregar e retocar quando você quiser, com praticidade, o preço também cabe no seu bolso, tá? Então, se estiver aparecendo aqui o carrinho laranja, é porque tá na promoção. Corre, porque é por tempo limitadíssimo, hein? Fui, porque eu já tô aqui com o meu, então vai adquirir o seu, hein?